Olá, traders, futuros traders, tudo bem? Eu me chamo Fernando Bastos, eu sou da Hobby's Trader de Goiânia. Eu estou aqui para trazer um assunto que se chama derivativos, tá? Como o próprio nome já diz, o que é um derivativo? Ele deriva de um outro ativo, ou seja, ele deriva de um ativo subjacente, né? Digamos assim. E tem várias classificações. O contrato futuro é o que eu vou focar aqui com vocês, que é o mais falado quando você vem para o mercado financeiro, é uma classificação de derivativos. Mas nós temos os contratos a termo, nós temos as opções, tá bom? Mas os contratos futuros, devido à sua grande liquidez e sua capacidade de absorver principalmente os novos especuladores aí, no day trade principalmente, que é um mercado que traz a cada dia várias pessoas para o mercado financeiro, elas costumam encontrar os contratos futuros devido à grande quantia de informações que tem nas redes aí, tá bom? E é o mercado que nós atuamos, então eu vou falar dos dois, que são os mais negociados, eu vou focar aqui com vocês no que eu mais negocio para vocês entenderem um pouco mais, tá bom? Então vamos lá. Quais são os mais negociados? Os ativos, os derivativos, o índice futuro do Ibovespa, que ele tem relação direta com o índice Bovespa, ou seja, ele é um derivativo do índice Bovespa. O que é o índice Bovespa? Só para a gente abrir um parênteses aqui. Ele é o responsável por medir, né, justamente os principais ativos do nosso mercado. Então, tem várias ações que compõem ali o índice, e ele pega as principais e de acordo com o volume, tá? Não é de acordo com o valor da ação, e sim o volume de negociação. E tem uma reavaliação a cada 4 meses. Mas se você quiser saber um pouco mais sobre isso, no nosso foco aqui, pode pesquisar aí nas redes aí que você vai encontrar muita coisa a respeito desse assunto. E o dólar futuro. Então são esses dois derivativos que nós vamos falar aqui, focando mais no índice futuro, tá bom? O dólar, ele tem uma relação direta com a questão cambial, né, de real e dólar, só para vocês entenderem. Depois eu vou fazer um vídeo falando só sobre o dólar. Quais são as características, né? As características é justamente a que eu falei no início. Ele atrai mais especuladores justamente por quê? Porque ele é muito líquido e tem a questão da alavancagem com os mini contratos, né? Então, o mini contrato hoje, ele é responsável por grande liquidez, trazendo cada vez mais, vamos chamar assim, de novos investidores, né? Que operam ali no intraday principalmente. O que é o intraday? São as operações de entradas e saídas no dia, tá bom? Então vamos lá, vamos focar no índice futuro, que é o meu foco aqui com vocês, para vocês entenderem um pouco mais de como é que funciona, tá? Então o índice, ele tem uma variação em pontos. Então quando a gente fala do derivativo índice futuro, ele varia em pontos e ele vence, né? Igual nós falamos, é um contrato de índice futuro. Então ele vence a cada 2 meses. E na quarta-feira, mais próxima do dia 15. Eu trouxe essa informação para ser um plus aí no seu conhecimento. Só que, a partir do momento que você entra no mercado, você tem a sua plataforma de negociação, vai chegando próximo da data de vencimento, você recebe recado para todo lado, né? Hoje nas redes, no Instagram, Facebook, tudo você vai recebendo essas informações dos vencimentos. Então, fique tranquilo em relação a isso. Então, o índice futuro, ele é dividido em índice cheio e mini índice, tá bom? Então, vamos entender a divisão dele, né? Vamos entender um pouquinho. Então, a variação do índice. O índice cheio, cada ponto dele equivale a R$1. Então, ele anda, entenda assim, ele anda de 5 em 5 pontos. E quando tratamos de índice cheio, ele tem um lote padrão também de 5 contratos. E ele anda de 5 em 5 pontos. Igual eu citei no exemplo aí, 80.005, 80.010, 80.015. Então, ele vai variando, né? E ele é muito líquido, né? Então, o que quer dizer isso? Qualquer hora que você entrar no mercado, vai ter gente comprando e gente vendendo, né? Desde que esteja no horário de funcionamento. E o mini índice equivale a 20% do contrato cheio, do índice cheio. Então, cada ponto dele equivale a 20 centavos. Então, se ele anda de 5 em 5, cada tique, né, que é 5 pontos, se equivale a 20 centavos, ele vai estar andando o quê? R$1. Então, cada 5 pontos, se você tiver um contrato, equivale a R$1, tá bom? Então, vamos entender um pouquinho na prática, né? Na prática, equação do resultado. Vamos entender. Então, eu sou um operador do mini índice, eu tenho a quantidade de contratos vezes a quantidade de pontos vezes 0,20. A conta é assim que funciona. Então, um exemplo, eu faço uma operação com 2 contratos de mini índice. Então, eu comprei a 80 e 20 e vendi a 80 e 300. O saldo é 280 pontos, certo?
Então, qual que vai ser o meu valor financeiro? Então, eu vou usar a equação que eu aprendi aqui, ó. Então, estou operando lá um mini contrato de índice. Então, eu pego a quantidade de contratos vezes a minha pontuação vezes 0,20. Ó, eu saí com R$ 112 dessa operação que eu fiz. Tá bom? Outra coisa que o pessoal gosta de saber é como é que funciona essa vantagem do mini índice. Então, as corretoras proporciona para nós que vamos operar o mini índice a questão da alavancagem, né? Vamos chamar dessa forma. Então, às vezes, você não precisa ter o valor cheio do contrato, por exemplo. Você não precisa ter R$ 80.020 para operar o cheio. Ou pega 20% disso aí. Você não precisa ter 24 mil para operar um contrato de mini índice. Então, você tem algumas alavancagens que a corretora, a gente chama de margem, né? Você tem margem que algumas corretoras entregam como benefício. Por exemplo, eu gosto de operar de R$ 700 a R$ 1.000 para cada contrato. Então, isso já é uma questão de gerenciamento, depois a gente pode trazer esse assunto. Só que, só a título de exemplo, tem corretoras que cobram aí R$ 15 por cada contrato, R$ 50 por cada contrato, R$ 100 por cada contrato, tá? Então, mas tome muito cuidado com isso. Isso também não quer dizer que é uma vantagem, tá bom? Então, às vezes, por exemplo, com R$ 15 para cada contrato, vamos supor que você coloca lá R$ 15 na sua corretora, já batendo todo o deságio, que às vezes eles cobram lá, vamos supor que sobra R$ 15 na sua carteira. R$ 15 representa 75 pontos, tá? Então, assim, se o preço for contra 75 pontos contra você, você já quebrou a sua conta, digamos assim. Então, isso aí já tem a ver com gerenciamento. Mas é o que o pessoal sempre pergunta, Fernando, mas quantos reais eu tenho que ter para operar cada contrato? Isso varia de corretora para corretora, tem a questão da concorrência, né? Que são as questões das margens, e aí depende, tá bom? Mas no mais é isso, pessoal. É um videozinho para ser rápido mesmo, só para título de conhecimento e para vocês aprenderem essa questão da equação dos pontos do índice. Quero trazer alguns vídeos relacionados à estratégia, vai chegar esse momento. Logo, logo eu vou trazer um pouquinho do que dá para fazer, tá? Nas operações aí um pouco mais prático. Então, valeu, é isso, um abraço. E aqui nós geramos consistência. Um abraço.